Olá, eu me chamo Caroline Rafaela Papen, sou acadêmica do curso de Agronomia da UniOeste no Centro de Ciências Agrárias em Marechal Cândido Rondon. Participei do PIBIC de forma voluntária e sou autora e apresentadora do trabalho intitulado Efeito da inoculação de micro-organismos solubilizadores de fósforo na cultura da soja após consórcio milho braquiária, que teve como orientadora a professora doutora Maria do Carmo Lana e como coautor o acadêmico Felipe Bratini. O fósforo é um macronutriente essencial no metabolismo vegetal, capaz de impactar na produtividade das culturas. Por outro lado, a baixa fertilidade natural dos solos e a elevada taxa de imobilização do P aplicado contribuem para o incremento da necessidade de fertilização fosfatada. Portanto, em busca de estratégias para a nutrição de plantas de modo sustentável e com viabilidade econômica, valida-se o estudo da inoculação de micro-organismos solubilizadores de fósforo, também conhecidos como MSPs. Paralelo a isso, o sistema plantio direto possibilita acúmulo de P na superfície provindo da adubação fosfatada e da decomposição de resíduos vegetais, em que a matéria orgânica amplia a reciclagem e eficiência do uso do P pelas plantas. Entre as práticas agrícolas conservacionistas, o consórcio milho braquiária visa a produção de palha para a cobertura do solo. Desse modo, o trabalho tem como objetivo avaliar a influência da matéria orgânica na eficiência dos micro-organismos solubilizadores de fosfato aplicados na inoculação via sulco da cultura da soja, em sucessão ao consórcio milho braquiária. Este experimento foi instalado no distrito de Margarida, interior do município de Marechal Cândido Rondon, Paraná. O trabalho envolveu dois fatores de estudo, sendo o primeiro dado pelas populações de braquiária, que são 0, 2,85 e 5,7 kg por hectare de sementes de braquiária, em consórcio com o milho safrinha, conforme a figura 1A, que representa sua disposição nas parcelas de 8 por 8 metros. Em todas as parcelas, a população do milho foi de 67 mil plantas por hectare, e a semeadura do milho foi realizada em linhas gêmeas, em que a cada 2 linhas de milho há uma de braquiária, ambas distando entre si 45 centímetros, ou seja, a braquiária foi semeada entre as linhas gêmeas, como demonstrado na figura 1b. Neste primeiro cultivo, avaliou-se a produtividade do milho, palhada em superfície, umidade do solo e os teores de macronutrientes, matéria orgânica e acidez do solo. Na primeira imagem, observa-se as linhas gêmeas intercaladas com a braquiária no início de seu desenvolvimento. Na segunda e na terceira, com e sem braquiária, no momento anterior à colheita. E por último, a visualização da lavoura após a colheita do milho. Em sucessão ao consórcio, a soja foi semeada nas subparcelas de 4 por 8 metros e submetida ao segundo fator de estudo, dado pelos tratamentos de ausência e presença do inoculante biomafós, aplicado via sulco e composto pelas cepas B119, que é o Bacillus megatherium, e B2084, que é o Bacillus subtilis. Nesse cultivo, avaliou-se a produtividade da soja, teor de P no grão e na folha da soja, além da análise de solo estratificada em 0 a 10 cm e 10 a 20 cm de profundidade, como também feito na anterior. O delineamento experimental para os tratamentos foi em blocos ao acaso e seu arranjo em esquema fatorial 3x2, em parcelas subdivididas, com 4 repetições, e os dados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de erro. Avaliando-se o cultivo do consórcio milho braquiária, são apresentados os resultados da produtividade do milho, palhada sobre o solo e umidade do solo na tabela 1. Como não houve diferença de produtividade do milho entre os tratamentos com e sem braquiária, afirma-se que não houve competitividade por recursos e nutrientes entre a braquiária e a cultura principal, uma vez que o manejo adequado de herbicidas para impedir momentaneamente o crescimento da forrageira, a boa distribuição pluviométrica e a semeadura da braquiária entre as linhas gêmeas, mantendo uma distância razoável entre as raízes, são fatores que favoreceram esse cenário. Em relação à palhada e à umidade,
O cultivo da forrageira proporcionou maior acúmulo da palhada em superfície em comparação ao milho solteiro, sendo que as duas populações não diferiram entre si. Isso é explicado pelo fato de plantas do gênero Braquiária possuírem alta relação CN, o que retarda sua decomposição e possibilita a cobertura do solo, em que esta palhada atua na redução da evaporação da água, além da melhoria das propriedades físicas do solo, promovendo maior capacidade de infiltração. Esses resultados encontrados corroboram com os de Bernardes e não houve diferenças entre os tratamentos das parcelas em relação à análise química do solo. Na tabela 2, observa-se que a cultura da soja em sucessão, cultivada nas subparcelas sob os fatores população de braquiária e uso de bioma FOS, teve sua produtividade reduzida pela população de braquiária, obtida com 2,85 kg por hectare de sementes, diferindo, portanto, para o fator população. Entretanto, isso reflete o efeito de calagem desuniforme na área, confirmado pelos menores teores de cálcio e valor de pH a 10 cm de profundidade e maior teor de alumínio em 10 a 20 cm de profundidade do solo, não sendo a braquiária, portanto, a responsável pela diminuição da produtividade da soja. As demais variáveis não diferiram para o fator população. Em relação à inoculação com bioma FOS nas subparcelas, houve maior solubilização de P na camada superficial do solo, de 0 a 10 cm, no tratamento com o uso do produto, e foi esta camada que recebeu a aplicação do inoculante via sulco, o que possibilitaria maior absorção do elemento pela concentração de raízes finas nessa profundidade. Porém, isso não implicou em efeitos de produtividade, tampouco em aumento de teor de P na folha ou no grão de soja, que não diferiram para o fator bioma FOS. Já na profundidade de 10 a 20 centímetros, a inoculação demonstrou o contrário, com diminuição do teor de P pelo uso. Conforme Oliveira et al., os MSPs atuam na solubilização de compostos fosfatados insolúveis por meio da liberação de ácidos orgânicos e de enzimas extracelulares e pela degradação do substrato. Gesser sugere que o solubilizador de P pode aumentar a labilidade do elemento, a cultura da soja, por também verificar que o uso de MSPs aumentou o teor de P no solo. Constatou em solos de alta disponibilidade de P que a produtividade da soja também não se alterou pelo uso dos MSPs, como no presente trabalho, em que a aplicação de P solúvel em toda a área experimental também colabora para a uniformidade da produtividade segundo esta variável, ainda que o autor afirme que o solubilizador consegue manter o teor inicial mesmo após a exportação pelas culturas, o que explicaria a diminuição do teor em relação ao inicial, que era de 25 mg por decímetro cúbico após a colheita do milho, quando o bioma FOS não foi aplicado. As demais variáveis não diferiram para o fator bioma FOS. Além disso, não houve interação entre os fatores, isto é, entre a matéria orgânica, supostamente favorecida pela palhada da braquiária, e a eficiência dos MSPs na cultura da soja, visto que a matéria orgânica leva muito tempo para se consolidar no solo. Diante do exposto, conclui-se que não foi observada a influência da matéria orgânica originada pela palhada da braquiária na eficiência dos micro-organismos solubilizadores de fosfato em disponibilizar P para a cultura da soja. O consórcio milho-braquiária não resultou em competição entre plantas e diminuição da produtividade do milho, mas sim em incremento de palhada em superfície e umidade do solo. O cultivo de braquiária e o uso de bioma FOS não interferiram na produtividade da soja, sendo as diferenças de produtividade devido à calagem desuniforme da área. Porém, a inoculação com bioma FOS proporcionou sim maior teor de P na camada superficial de 0 a 10 centímetros. Por fim, agradeço à UniOeste pela oportunidade de conduzir a pesquisa e aos envolvidos na execução do projeto.